Bom, vamos lá. Preparei esse vídeo aqui com muito carinho pra vocês, porque a gente cobra muito, né? Que o Fluminense pense fora da caixinha, que a gente sempre fica muito preso toda vez que a gente troca de treinador. Isso tem acontecido, em média, a cada 8 meses, pelo menos do Fernando Diniz pra cá. A cada 8 meses, em média, o Fluminense troca de treinador. E a gente sempre fica com a mesma pergunta, né? Vai colocar quem? Quem seria a opção? E muita gente vem aqui e me sugere alguns nomes. De ontem pra hoje, centenas de mensagens. Dezão, quem vai ser o treinador? Qual sugestão? Quem você gostaria? E muitos falaram sobre esse cara aqui, ó. Sérgio Conceição. Ele é português, tem 51 anos de idade, se eu não me engano. 51 anos de idade. E, cara, é um treinador histórico do Porto. Multicampeão. E a pergunta que eu faço pra vocês o fato que ele é um treinador de ponta. A pergunta que eu vou fazer é: sonho? Ou será que o Fluminense aqui não tenta? Ou falta tentativa? Ou falta ousadia? Será que é sonhar demais, cara? Em 2023, se eu não me engano, o Internacional tentou a contratação do Sérgio Conceição. Não conseguiu. Ele agradeceu, mas falou que não gostaria de trabalhar no Brasil naquele momento. Isso já tem 3 anos, né? E de lá pra cá, os trabalhos dele não foram tão bons quanto o trabalho que ele fez no Porto. Assim, Arthur Jorge, Leonardo Jardim, Abel Ferreira, Jorge Jesus, entre outros, também eram treinadores que, se os clubes que o contrataram pensassem da forma que muitas vezes a gente pensa, não teriam trazido pra cá, né? O salário é muito alto, Dezão. Será? Então, assim, fica aqui até o final desse vídeo, que eu preparei esse material aqui com muito carinho. Espero que vocês gostem. E eu vou tentar te passar uma visão de quem é esse Portuga aqui, que pode vir, sim, a ser uma opção para o Fluminense. Não tô falando que o Fluminense tentou, não tô falando que o Fluminense está negociando, que muito menos vai negociar. Mas enquanto o Flu não anunciar um treinador, eu vou trazer uma série de vídeos aqui no canal com possibilidades, pelo menos pra gente debater, pra depois a gente não cair naquela falsa narrativa de que temos que aceitar o fulano mesmo porque não tem opções no mercado, está escasso. Repito, é escassez ou é falta de alternativa, ou é falta de tentativa? Não é nem de alternativa, não. É falta de tentativa, tá? Bom, vamos lá. Só pra vocês terem uma ideia, isso aqui é um novo quadro aqui no canal, tá? Chamado de Sentimento Análise. Que eu vou trazer pra vocês aqui algumas análises. Não só sobre jogos, sobre jogadores, sobre treinadores também. Que é o nosso caso, já que o Fluminense demitiu o Zubeldia ontem e agora tá com um treinador interino aí, que é o Big Marcos, né? O nosso querido Marcão. Olha o trabalho do Sérgio Conceição no Porto. Foram 7 temporadas, tá? 379 jogos, com 274 vitórias. Ele levantou nada mais, nada menos, gente, do que 11 títulos em 7 temporadas. É muita coisa, né? A gente tá falando aí de mais de um título por ano. Ele conquistou 3 ligas, ou seja, 3 vezes campeão português, 4 taças de Portugal, 3 supertaças e 1 taça da Liga. Tá vendo? Aí tem uma observação aqui embaixo, ó. O Porto, essas informações, pessoal, eu retirei do próprio site do Porto. Tá? Aqui embaixo, se você está vendo no slide, se vocês tiverem atenção depois, eu posso até disponibilizar esse slide para vocês, não tem problema nenhum. A última atualização aqui é de 2024 e ela fala o seguinte: o Porto contabiliza 379 jogos e 274 vitórias. Bases estatísticas podem variar no total, por critérios de competição, competições que valem mais, que valem menos, enfim. Mas o que importa aqui é a quantidade de jogos e troféus, né? 11 troféus em 7 temporadas. Só que depois que ele saiu do Porto, e aqui ele tava no hype, no auge total. Aqui seria muito difícil você conseguir contratar o Sérgio Conceição. Eu digo por questões financeiras que o Fluminense tem, né?
Talvez o Flamengo, o Cruzeiro, o Palmeiras conseguisse. Para as nossas condições financeiras atuais, nessa época aqui, 2024, seria mais complicado. Só que de lá para cá, ele tem 2 trabalhos aí que não tiveram resultados muito positivos não, tá? Primeiro ele foi pro Milan, para vocês verem o tamanho do cara. Ele saiu do Porto, foi contratado pelo Milan, como você pode ver aqui na tela. E no Milan foram só 31 jogos e ele teve uma média de ponto aí de 1,71 pontos por jogo. E foi campeão da Supercopa da Itália. De lá do Milan, ele foi pro Al Ittihad. Foram 41 jogos e teve a mesma média de pontuação do Milan, 1,71. Eu esqueci de colocar aqui na apresentação, mas a média de pontos dele no Porto era de 2,39. Para vocês terem ideia como é que o trabalho dele no Porto foi fantástico. Aí, tanto no Milan quanto no Al Ittihad, ele teve uma média de 1,71 pontos por jogo. Ele deixou o Al Ittihad no dia 1º de junho desse ano, 2026. O Sérgio Conceição está livre no mercado. O Fluminense não vai ter que pagar multa, não vai ter que negociar, não sei se tem luvas com jogadores, com o treinador, assim como tem com o jogador, mas o Fluminense não vai ter que negociar nada que não seja o salário. Eu sei que você vai perguntar, Dezão, e o salário? Calma, a gente vai chegar lá. Tá livre no mercado. Então ele tem esses 3 trabalhos aí fortes na carreira, né? Ele já treinou outros times menores em Portugal, Braga e tudo mais, mas esses 3 trabalhos aqui, o trabalho sensacional no Porto, no Milan e no Al Ittihad foram os de mais destaque. Como é que ele joga? Ele joga no 4-2-3-1. É a posição predileta dele. Ou seja, se encaixa com o que estava sendo usado no Fluminense. Aí você fala assim, não, Dezão, não estava não, a gente joga no 4-3-3. Pensa bem, esse 4-2-3-1 aqui seria com a linha de 4 ali, os 2 zagueiros, os 2 laterais, Martinelli e Hércules. O Lúcio Acosta formaria, ou Savarino, ou Ganso, formaria essa linha de 3 com os 2 jogadores que jogam mais abertos, os pontas, e um centroavante na frente. Não necessariamente é um 4-3-3. Pode ser um 4-2-3-1, tá? Ele gosta de pressão, as equipes dele são muito agressivas sem bola, a pressão pós-perda é muito forte, tem uma intensidade altíssima, tá? Muita força física, isso aí pode ser prejudicial, porque o nosso elenco é velho e muito baixinho, nosso elenco não é um elenco forte fisicamente, então as equipes dele têm um ritmo muito alto e uma disputa física muito grande. Verticalidade, que era o que a gente via de melhor no trabalho do Zubeldia no início, né? Busca acelerar o jogo muito rápido em direção ao gol adversário quando retoma essa posse de bola, e ele tem um perfil muito exigente e competitivo, tá? Ele é aquele treinador estressado, que grita, que xinga, ou seja, é tudo que a gente queria, né? Pelo menos eu, tá? Como ele poderia encaixar no Fluminense? O nosso elenco é experiente, né? Como eu acabei de falar agora, tem tamanho de vestiário para cobrar jogadores consagrados. Diferente do Zubeldia, né? Porque a impressão que passa é que um Hulk, por exemplo, um Thiago Silva, apesar do Thiago Silva gostar muito do Zubeldia, fez até uma cartinha lá, despedida para ele e tudo mais, a impressão que passa é que o Fluminense tinha jogadores maiores do que o próprio treinador, né? Assim como o Marcão agora nem se fala, então. Então, ele tem tamanho, experiência, nome, para chegar e poder enquadrar um medalhão desse que o Fluminense tem aí. Urgência por intensidade. Ele pode elevar a agressividade e a competitividade do time, que é tudo que a gente precisa, né? O Fluminense é um time de... esse elenco aí é um elenco fralda cheia, né? Para não usar um termo mais chulo aqui, que vocês sabem qual é. Todo jogo do Fluminense a gente reclama que os jogadores amarelos, em jogo grande e tudo mais, não é verdade? Então a gente tem essa urgência por intensidade. E um ambiente de pressão, né? Ele construiu a carreira dele em clubes com obrigação de vencer. Ao contrário do Zubeldia, que parece treinador de time pequeno, que é covarde, medroso. O Sérgio Conceição, não. Os clubes que ele treinou, ele tinha a obrigação da vitória. Então isso é importante pra gente. O que o Flu precisa fazer agora? Comando, mais intensidade, mais respaldo. Respaldo de quem? Da diretoria. Será que a diretoria daria respaldo pro Sérgio Conceição trabalhar e afastar quem ele tivesse que afastar? Obstáculo número 1.
Ele aceitaria vir trabalhar no Brasil? Ele nunca trabalhou no Brasil, tá? Eu falei que foi em 2023, mas na verdade foi em 2024, tá? O Internacional abriu negociação, só que naquele momento a empresa portuguesa informou que trabalhar no futebol brasileiro não estava nos planos dele. Em 2026, o cenário dele mudou. Ele passou pelo Milan, não fez um bom trabalho, saiu, foi pro Al Ittihad, que ele tinha contrato até 2028. É importante destacar isso, tá? Ele tinha contrato com o Al Ittihad até 2028. E aí eu não sei se ele foi demitido, se ele pediu pra sair, se foi um acordo. Eu sei que ele deixou o Al Ittihad estar livre no mercado. Ou seja, por que não fazer uma tentativa? Por que não fazer uma consulta? E eu botei até aqui em vermelho, ó. Não confundir consulta com negociação. O Fluminense poderia pelo menos consultar o Sérgio Conceição. Ó, você tá disposto a trabalhar aqui? Você tá disposto o Fluminense a apresentar um projeto para ele de longo prazo? Por que não, gente? Por que não sonhar? Por que ficar nessa mesmice, nessa mesquinharia? Eu sou um, tá? Eu tô me auto chamando atenção aqui. Porque eu sou um. Todas as vezes que vocês vieram aqui e sugeriram nomes como o do Sérgio Conceição, por exemplo, eu falava assim, não vou nem comentar esse nome porque é grande demais pro Mário tentar. Não, mano. A gente não tem que se acostumar com a mediocridade, não. A gente não tem que se acostumar com isso. A gente não tem que normalizar isso. Por que não tentar? Por que não fazer uma consulta? O Mário já consultou o Cristiano Ronaldo, pô. O Mário já consultou o Modric. O Mário tentou o Neymar, pô. Dito pelo próprio Neymar, quase que o Neymar veio pro Fluminense disputar a Copa do Mundo de Clubes, pô. Por que não tentar um cara desse? Eu sei por que você tá falando. Dezão, por causa do salário. Vamos lá. Vou apresentar pra vocês aqui quanto o Sérgio Conceição ganhava lá na época do Porto, tá? 3,5 milhões de euros por ano. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Será que é? Será que é tão acima do que o Fluminense pode pagar? Será que é? Dava 1.730.000 por mês, pô. Conversão publicada pelo GE naquela época, tá? Não é a pedida dele atual. Pode ser mais, pode ser menos. Como é que a gente vai saber? Se consultar. Se perguntar. É óbvio que lá no Al Ittihad ele ganhava muito mais. Ele ganhava os petrodólares lá, né? Então assim, nós não temos um valor atual confiável da pedida. Então a discussão correta é consultar, ouvir o projeto, conhecer os números e decidir se vai contratar ou se não vai contratar. Primeiro passo, consultar o cara. Você está disposto a trabalhar no Brasil, a treinar o Fluminense? Nós temos um projeto grande aqui para você. Sim, quero ouvir. Envie o projeto para ele. Ele vai ouvir o projeto, vai passar os números que ele quer e aí a negociação rola. Aí pode ser que feche, pode ser que não. Eu acho que vale muito a pena fazer a tentativa, a consulta. Pelo menos. E não ficar nessa mediocridade de todo respeito, tá? É o fulaninho, é o ciclaninho. Aí tem gente cogitando a volta do Renato Gaúcho. Tem gente cogitando a volta do Abel Braga. Tem gente cogitando a volta do Diniz. Pô, cara. A gente cobra tanto da diretoria pensar grande, fazer um negócio diferente. Mas tudo bem que a responsabilidade não é nossa, tá? Do torcedor. Mas, assim, eu como criador de conteúdo, eu que, sem a intenção de querer e influenciar, eu acabo influenciando muita gente. Sei lá, mano, vai que, né? Vai que alguém assiste esse vídeo aqui, tem uma ideia, fala, cara, esse careca só fala besteira, mas não é que nessa aqui ele acertou? Por que não fazer a tentativa? Sei lá, mano. O nosso canal aqui é visto por todo mundo, tá? Inclusive pelas pessoas lá de dentro do Fluminense. O Mário Matheus assiste? Não, com certeza não. Mas com certeza tem gente paga só pra isso. Só pra assistir os meus... Não os meus, né? Todos os conteúdos dos principais canais, filtrar, que na verdade a busca deles é pra saber o que a gente tá falando de errado, né? Pra poder, na maldade, processar, ameaçar ou qualquer outra coisa do tipo. Nesse caso aqui, quem sabe eles não conseguem tirar uma ideia boa? Eu tô aqui tentando colaborar com o clube que eu amo, pô. Fazendo um trabalho aqui que deveria ser do scout. No Porto, ele ganhava na casa do 1.700.000. O Fluminense já devia pagar... O Fluminense pagava isso pro Diniz, gente. O Diniz saiu do Fluminense em 2024 ganhando 1,5 milhão. Soteldo ganhou 1,2 milhão. O Zubeldia
acredito eu, não sei valores, devia ganhar na casa do 1 milhão. O Hulk ganha 2 milhões. Tem gente aí cogitando o Galhardo, que pediu 5 milhões, ganha mais do que o Abel. Pra trazer o Galhardo, tenta o Sérgio Conceição, pô. Por que não? Que ele hoje peça 2 milhões por mês. Não seria uma tentativa válida? Ou é melhor pagar 1,5 milhão pro Diniz, 1,5 milhão pro Renato Gaúcho? Renato Gaúcho também ganhava 1,5 milhão, tá? Pô, desculpa, se o Renato Gaúcho ganha 1,5 milhão, por que com um técnico europeu, com futebol moderno, com ideias novas, modernas, não pode ser uma tentativa? Eu acho que pode, sim. Eu acho que pode e que deve. Vão fazer? Eu não faço a mínima ideia, tá? Ah, Dezão, mas não tem risco. Claro que tem risco. E esse risco não pode ser ignorado, né? Não é solução mágica. Afinal de contas, já falei, treinador é uma parte do problema. Outro ponto, o trabalho dele no Milan e no Al Ittihad não foi bom. Apesar dele ter levantado uma taça lá no Milan, no Al Ittihad, repito, ele tinha contrato até 2028 e saiu antes. Mas eu seria leviano se eu falasse que ele foi demitido. Eu não sei. Não tenho essa informação. Ele tem um perfil muito forte, ele é um técnico muito rigoroso. Será que a diretoria dá respaldo para ele? Adaptação ao calendário brasileiro e ao futebol brasileiro. É uma incógnita. Assim como é pro Galhardo também, já falei. O Galhardo fez muito sucesso no River Plate. Quando ele foi lá pro mundo árabe, se eu não me engano, o Galhardo treinou o Al Ittihad também, não? Se bobear, o Sérgio Conceição foi para substituir o Galhardo, não tenho certeza. Mas o Galhardo também teve uma passagem ruim lá no futebol do mundo árabe. E todo mundo quer o Galhardo aqui no Fluminense. Todo mundo que eu digo é o nome número 1 dos torcedores, pelo que é falado aqui, tá? Ele é um nome grande, mas ele não corrige sozinho problemas do elenco e da gestão do Fluminense, né? Que é uma gestão de incompetentes e de amadores. As deficiências que o Fluminense tem no elenco, nem ele e nenhum outro treinador vai resolver. E para encerrar, a minha avaliação sobre a tentativa do Fluminense com o Sérgio Conceição. Currículo 9,5, é um treinador grande. É um treinador pesado. 11 troféus em 7 anos só no Porto. Conquistou 1 troféu no Milan. Então a gente tá falando de um treinador que já foi campeão 12 vezes. Então, ele tem peso. Experiência em clube grande. 9,5 também. Porque o cara treinou Porto, Milan e Al Ittihad, que é um clube grande lá na Arábia Saudita. O Milan, um dos maiores clubes do mundo, e o Porto, um dos maiores clubes da Europa. Cobrança e personalidade. É um cara de personalidade muito forte. Bom, vocês sabem como é que é português, né? Eu fico muito à vontade para falar que a minha família toda é portuguesa e eu tenho dupla nacionalidade. Sou brasileiro e português. Então, o português, cara, tem personalidade forte. O português, ele é grosso na sua essência, ele é grosseiro, né? Ele é ríspido. Acho que a palavra é ríspido. Ele é ríspido, ele fala o que tem que falar, né? Paciência pouca, não significa ser mal educado. Português é ríspido. Curto, é o famoso curto e grosso, né? Direto e reto. Então, assim, é algo que poderia trazer problemas. Ele não conhece futebol brasileiro, acredito eu, tá? Então, pra mim, isso é o que mais pega. Pra esse momento da temporada, se o Fluminense contratasse o Sérgio Conceição, não seria com a expectativa que ele transformaria esse elenco em campeão da Libertadores. Seria um projeto a longo prazo, já pensando pro ano que vem, inclusive. Então, assim, eu tentaria ele se classificando para as quartas de final da Libertadores ou não. Independe. É um trabalho visando a temporada 2027 para frente. Né? Adaptação imediata. Ele não vai ter o problema com a língua, né? Ele é português, fala português, então o idioma não seria um problema. E ele tem um potencial, pelo conhecimento técnico, tático dele, gigantesco para poder elevar o nível desse elenco do Fluminense. Eu acho que um bom treinador é aquele que consegue extrair o melhor dos seus atletas. E ele tem potencial para isso, tá? Então, o meu veredito, depois de apresentar isso tudo, é que o Fluminense tem que tentar. Consultar não é contratar, mas desistir antes de perguntar é pensar pequeno. Dezão filósofo. Não é questão de filosofar, não, cara. Eu tô tentando
sair da caixinha, eu tô tentando pensar diferente, eu tô tentando mostrar pra vocês que a gente não pode se contentar caso o Fluminense tente, sei lá, cara, sei lá, Jair Ventura, Thiago Nunes, Renato Gaúcho de volta, permanência do Marcão, com todo respeito, isso é pensar pequeno demais. Isso é pequenar o Fluminense Futebol Clube. A gente tem que pensar grande. E eu tô falando de um treinador aqui que há 2 anos atrás, quando tava no auge, ganhava R$1.700.000 por mês. Ele tá em baixa, ele tá desempregado. Os 2 últimos trabalhos dele não foram tão bons. Então, assim, ele pode querer continuar ganhando a mesma coisa que ele ganhava no Porto. Por ele estar em baixa, digamos assim, não é em baixa, mas não tá no hype, ele pode baixar um pouquinho a pedida dele. Ou pode pedir, sei lá, R$2 milhões por mês, o equivalente a R$2 milhões por mês. Já falei, a gente pagava quase isso por Renato Gaúcho, cara. Isso não seria um impeditivo. O Fluminense tem condições de pagar R$2 milhões por mês para um treinador. Então, assim, se ele disser não, segue a vida. Mas tem que perguntar, tem que consultar, cara. A pergunta que eu te faço nesse vídeo aqui é, primeiro, você gostou desse tipo de conteúdo? Tá aprovado? Fui bem, fui mal? Deixa aí tua opinião nos comentários. E você aprova o Sérgio Conceição como treinador do Fluminense? Depois disso tudo que eu te mostrei aqui, você aprova? Você acha que o Fluminense tinha que realmente tentá-lo? Deixa aí nos comentários que esse vídeo eu faço questão de ler todos os comentários. Então fique à vontade para opinar sobre o conteúdo que eu apresentei para vocês e sobre o treinador principalmente. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se encontra em breve. Fique com Deus, forte abraço.